Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Olha, a gente está quase terminando, gente. Depois vem o 16 e termina a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Versículos de 20 até o versículo 34. Vamos lá? De 20 a 34. Continuando essa conversa que Paulo está tendo com eles sobre a ressurreição. Tinha gente que tinha dúvida com relação à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa dúvida não pode existir no coração do cristão. Vamos lá. Mas não. Cristo ressuscitou dos mortos, primícias dos que adormeceram. Com efeito, visto que a morte veio para o homem, também por um homem vem a ressurreição dos mortos. Pois assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos receberão a vida. Cada um, porém, em sua ordem. Como primícias, Cristo. Depois, aqueles que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir haverá o fim, quando ele entregar o reino de Deus Pai, pois depois de ter destruído todo o principado, toda a autoridade, todo o poder, pois é preciso que ele reine até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído será a morte, pois ele tudo pôs debaixo dos pés dele. Mas, quando ele disser tudo está submetido, evidentemente excluir-se-á aquele que tudo lhe submeteu. E quando todas as coisas lhe tiverem sido submetidas, então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todos. Se não fosse assim, que proveito teriam os que se esgotam pelos mortos? Se os mortos realmente não ressuscitam, por que se esgotam por eles? E nós mesmos, porque a todo momento nos expomos ao perigo? Diariamente estou exposto à morte. Então, certo, irmãos, quanto vós sois a minha glória em Jesus Cristo, nosso Senhor. De que me teria adiantado lutar contra os animais em Éfeso, se tivesse apenas interesses humanos? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Mas não vos deixeis iludir. As más companhias corrompem os bons costumes. Tornai-vos sábios como é necessário e não pequeis, pois alguns dentre vós tudo ignoram a respeito de Deus. Digo para a vossa vergonha. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui estamos diante de uma continuação desta palavra.
em que Paulo termina dizendo assim no versículo 18 e 19: por conseguinte, aqueles que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se temos esperança em Cristo somente para esta vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. Havia entre os coríntios alguns que não acreditavam na ressurreição. Paulo vai dizer assim: ué, eu não estou entendendo mais nada. Porque se você não acredita na ressurreição, você não pode ser cristão. E aqui eu vou falar uma outra realidade. Se você afirma ser cristão e acredita na reencarnação, sua fé está muito confusa. Muito confusa. Porque a ressurreição de Cristo, ela desfaz qualquer situação a respeito de reencarnação. Então você não tem como você afirmar que é cristão se você acredita na reencarnação. Ah, mas eu também acredito na ressurreição. Então piorou. Porque aí essa confusão está maior ainda. Não dá para unir as coisas. O cristão crê na ressurreição dos mortos. E é a única coisa que realmente faz sentido para a nossa salvação. Não vou entrar na questão de reencarnação, de quem acredita nisso, etc. Tem gente que acredita. Mas você não pode ser cristão, católico, e dizer que acredita na reencarnação. Tá tudo errado. Você entende? Não tem como. E Paulo está dizendo isso aqui, não exatamente isso, mas está falando dos efeitos da ressurreição. Quais são esses efeitos? O efeito na vida da pessoa, do homem, é completamente novo. E ele vai chamar Adão como testemunha. Ó, por causa de Adão, que pecou lá no paraíso, a morte entrou no mundo. Foi por um homem. Agora também por um homem, a vida entrou no mundo. Que homem é esse? Cristo. Se a gente for ver lá, a carta aos Romanos, Paulo fala longamente dessa realidade. Na carta aos Romanos. Então é necessário que, se não me engano, capítulo 4, tem até aqui na notinha de rodapé, eu vou pegar rapidinho para que eu possa te dizer onde você vai encontrar essa realidade. Carta aos Romanos. Aqui. Justificação, salvação. Não, capítulo 5. Vai encontrar isso no capítulo 5. Ó. Adão e Jesus Cristo. Né? Vai falar da morte que imperou no mundo até Adão, de Adão até Moisés, e depois veio a vida. E aqui, tudo isso que ele vai discorrendo. Mas, na verdade, antes ele já falava dessa realidade. Viu? Você pegar a carta aos Romanos, é maravilhosa. E vai dizer isso para você. Então, pega o capítulo 5 da carta aos Romanos, depois e leia, porque Paulo vai explicar muito bem essa relação aqui da entrada do pecado no mundo e da entrada da graça. Cristo é o novo Adão, por isso. Mas ele segue falando. Cada um, porém, em sua ordem, porque falando da ressurreição. Como todos morreram em Adão, em Cristo todos receberão a vida. Primeiro, Cristo, ele é a primícia, o primeiro que ressuscitou. Ressuscitou dos mortos. Ou seja, está dizendo, depois que alguém morre, e morre mesmo, seja como for a sua morte, ele tem esperança em vida eterna. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Ah, mas Jesus não tinha ressuscitado Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou, né? Não tinha? Tinha, mas depois eles morreram. Só que Jesus veio e passou pela morte para que depois nós tivéssemos vida por ele. E aí que está a graça de Deus para nós. Por causa da ressurreição de Cristo, nós também temos vida. E os efeitos estão aqui. Ele ressuscitou como primícias e vai vencer todos os seus inimigos, principados, autoridades, poder, tudo,
e vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, como está aqui nesta promessa, anunciada no Salmo 110, e que Paulo cita aqui no versículos 25, 26, 27, até o versículo 28, segue essa promessa, para que dali surgisse a vitória de Cristo, e com ele nós também vitoriosos. Versículo 29. Se não fosse assim, que proveito teriam os que se esgotam pelos mortos? O que é se esgotar pelos mortos? Aqui na nota de rodapé vai dizer o seguinte, né? Era uma prática que se faziam batizar pelos mortos. Aqui está dizendo, é uma alusão a uma prática que nos escapa à natureza, mas era uma forma de os cristãos rezarem pelos mortos, de uma intercessão pelos mortos. Veja que aqui na carta aos Coríntios está dizendo que se eu estou rezando por alguém que morreu, eu tenho esperança na ressurreição. Ou seja, essa pessoa está ali no purgatório. Então por isso que eu estou rezando. Então ele está dizendo que razão teria se não fosse assim. Paulo não está contradizendo, está confirmando essa prática. Se os mortos realmente não ressuscitam, por que se esgotam por eles? Por que alguém reza por eles se não vai ressuscitar? Para quê? E nós mesmos, porque a todo momento nos expomos ao perigo? Porque pregando a ressurreição eles eram perseguidos. Para mim e para você, precisa estar muito claro a fé na ressurreição, sob pena da gente não ser cristão. Então, ou está faltando catequese, ou está faltando experiência mesmo, pessoal, com Jesus. E aqui, Paulo faz um alerta, versículo 32. De que teria adiantado lutar contra os animais, e aqui Paulo chama de animais aquela perseguição dura que ele sofreu em Éfeso, se tivesse apenas interesses humanos? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. A gente não precisa ser cristão, gente. Pode acreditar em qualquer coisa que você quiser, se não tem ressurreição dos mortos. E aí Paulo faz um alerta, versículo 33. Não vos iludais, não vos deixeis iludir. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, com quem você está andando, o que você está ouvindo, o que você está consumindo de informação, que ideologia é essa que está tirando a sua fé? Que livro é esse que está roubando a sua fé? Que pessoas são essas que estão mudando a sua cabeça? Senhor, eu quero apresentar aqui os meus irmãos e irmãs e pedir que o Senhor envie seu Espírito Santo para nos proteger dessas más ideias, esses maus costumes que corrompem os nossos bons costumes, dessas más companhias que corrompem os bons costumes, seja aquilo que temos escutado, consumido, pessoas com quem temos convivido. Liberta-nos, Senhor, de todo o ataque do mal, de toda a influência de falsas doutrinas que vão minando a nossa fé católica, sólida na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, nós temos tudo, e sem Ele, nós ficamos sem nada. Vamos anotar no nosso diário? Tem muita coisa para anotar. Vamos lá. Promessas, ordens e princípios eternos. Vamos às promessas de Deus. Versículos de 24 até 28. Promessas de Deus. As ordens. Versículos 33 e 34. Ordens de Deus. E os princípios eternos. Versículos de 20 a 23, versículos 29 e 30 e de 32, e 32, e 32 apenas. Tem no versículo 33 aqui também um trechinho que é princípio eterno aqui, que você pode anotar junto com a ordem, versículo 33 também, princípio eterno.
bom? Qual é a mensagem de Deus para você hoje, diante dessa palavra? Como colocá-la em prática na sua vida? Anota no seu diário e vamos lutar para viver. Você percebeu que dá vontade de seguir em frente, né, no estudo, né? Tem muita coisa, muito pano para manga, que é por isso que você agora vai caprichar nas suas anotações, para não perder nenhuma graça. E o que eu falo desse serve para todos os outros dias de estudo bíblico, tá bom? Essa agora é a sua parte com o Senhor Jesus. Quero convidar você a se inscrever no canal, acionar o sino da notificação, deixar o like e o comentário, porque eles são muito importantes para nós, para o nosso crescimento. Aqui está o livrinho do método, a Bíblia do meu dia a dia, de Padre Jonas Zabib, e na descrição do vídeo você encontra o passo a passo para aprender a fazer isso tudo com a gente. Muito obrigado pela sua participação. Se você gostou desse conteúdo, difunda, leve à frente, convide as pessoas para se unirem a nós nesse caminho com a palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós.